quem poderia imaginar que esse Palmeiras sairia ileso, invicto, líder do Brasileirão, 100% na Libertadores, após essa jornada de vários jogos distantes da sua casa, fora de casa e mantendo vitória, vitória, vitória e vitória atrás de vitória. O momento palmeirense é o único nesse ano. Podemos dizer com toda segurança, o melhor momento na temporada 2025 do Palmeiras. O Super Mundial se avizinha, se aproxima e é o melhor futebol que o Palmeiras está apresentando. A dificuldade é mínima, o Palmeiras vai lá e vence, jogando bem. A dificuldade é extrema, não só com o adversário, mas com as dificuldades que o clima, o tempo, a geografia do lugar impõe. O Palmeiras vai lá e joga bem, pelo menos parte do jogo, mas joga bem e o melhor de tudo, vence. Então é o tal do vence e convence, a partir da grande dificuldade que se armou contra o Palmeiras. Então antes de começar a falar desse pós-jogo de Bolívar 2, Palmeiras 3, eu vou fazer aquele pedido. Deixa o seu like, você que nos acompanha, deixa o seu like, ou você também que caiu de paraquedas, não esqueça de deixar já, não deixe pro final do vídeo, deixa agora, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo do mesmo, para fazer o canal Lealdade em Padrão crescer cada vez mais, aumentar o nosso alcance e mandar a minha opinião a vocês também. Mas quero também que vocês deixem o seu recado também. O que você achou da partida, o que te surpreendeu, o que você não gostou e quer criticar, tá? Espaço aberto nos recados. Pode deixar o seu recadinho que com muito gosto eu irei ler e, dentro do possível, até respondê-los. Mas eu vou falar desse primeiro tempo do Palmeiras, que eu tinha citado, Bolívar 2, Palmeiras 3. Primeiro tempo de almanaque do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras atingiu um nível de excelência nesse primeiro tempo, mas tão alto, que o Palmeiras controlou o jogo, marcou pressão e fez gols. Se eu estivesse falando que isso era no Allianz Parque, normal, mais que obrigação, o Palmeiras fazer isso contra o Bolívar, com o frágil, fraco Bolívar. Mas não, o Palmeiras fazer tudo isso aí, controlar o jogo, marcação, pressão lá em cima, linha alta, e ainda fazer gols na primeira etapa, é uma atuação de sonhos. E o Palmeiras conseguiu, lá em La Paz, a mais de 3.600 metros. Então, uma situação adversa, difícil, em terreno, em clima, em situação hostil. O Palmeiras foi lá e conseguiu vencer o Bolívar, que é uma equipe difícil dentro dessas situações. Acredito que quando o Bolívar vier aqui para São Paulo, desculpa, mas não vai fazer cócegas no Palmeiras, nesse Palmeiras, né? Se for o Palmeiras do Paulistão para trás, não respondo por mim. Mas vamos lá, falar desse controle do jogo do Palmeiras, que eu gostei, começando gostei da escalação do Abel, né, o 3-5-2, porque era necessário termos 3 zagueiros. Em momentos teve 5 no primeiro tempo, ou até parte do segundo teve 3 ou 5, teve 2 volantes muito bem posturados e dando total liberdade para Facundo Torres, Estevão e Flaco Lopes, principalmente Flaco Lopes. Mas falando do esquema do Abel, que eu gostei muito, mas gostei do esquema, mas de início a escalação eu fiquei... lá vem o Abel de novo, né? Não vou chamar o Abel de professor Pardal, que gosta de inventar, não. Mas ele ousou a brincar com a sorte. A linha de 3 do Palmeiras, não tendo o Mikael, que não chegou nem a viajar, foi Bruno Fux, Gustavo Gomes e Piquerez. Bruno Fux fazendo a parte da zaga pela direita, que ele sabe ser um jogador híbrido, tanto como um zagueiro pela direita ou um lateral direito, no meio centralizado, do qual eu gosto, jogando na sobra, e jogou muito bem dentro das suas limitações e da limitação que a altitude lhe impôs. Gustavo Gomes centralizado na sobra, eu gostei bastante. Mas me estranhei Piquerez com um zagueiro pela esquerda, por mais que ele sabe marcar muito bem, sabe apoiar melhor ainda, né? Mas essa foi o trio de zaga, que eu achei o esquema muito bom, mas a escalação, poderíamos aproveitar as subidas dele para o ataque, mas Abel preferiu deixar ele como terceiro
terceiro zagueiro. E deixando mais à frente, depois da linha de 3, os dois alas, que no primeiro tempo pouco subiram, só na boa mesmo. Vanderlan, que foi praticamente um secretário do Piquerez, ajudando ele mais na marcação do que subindo. E o Giai, sempre esforçado como sempre. Ele subiu até um pouquinho mais no primeiro tempo do que o Vanderlan, né? Um na esquerda, outro na direita, mas ele ficou mais fazendo também os serviços de auxílio para Bruno Fux, não deixando ele sozinho. Então, para efeitos de deixar mais simples, o Palmeiras jogou com 5 zagueiros, os três zagueiros já posturados, né? Um Piquerez improvisado e os 2 laterais que poucos subiram, porque estavam montando guarda. E à frente do que eu já esperava, na frente da zaga, 2 volantes, esses sim, bons marcadores, pouco armaram, né? Mas ele fazendo a função de cão de guarda à frente da zaga, já tinha 5 atrás, teve mais 2, no total 7 para poder marcar. Aníbal Moreno e Emiliano Martinez. Com todo esse time do Palmeiras bem fechadinho, bem, não vou dizer nem fechadinho, mas posturado, cada um na sua, que eu gostei, achei bem interessante, é para dar uma total liberdade para Facundo Torres e Estevão fazer a correria, ou nem tanto assim, não precisava tanta correria, que até as condições de altitude não possibilitariam isso, mas dar uma bola mais redonda para Flaco Lopes. Mas Flaco Lopes me surpreendeu porque ele marcou em cima, ele fez pressão, ele marcou gol, Flaco Lopes, participou dos 3 gols, fazendo um gol e participando da jogada dos outros 2. Tanto que o gol dele, o Palmeiras faz 1-0, porque ele estava ligado que houve falha da zaga do Bolívar, que ele não desiste. O zagueiro meio que bate cabeça com a sua situação, o do goleiro passando a bola pro zagueiro, e o Flaco Lopes, ele morde, ele vê o zagueiro titubeando. O problema com a velocidade da bola não é só do time visitante, mas o time mandante também. Pra você ver como é danosa assim, a situação da resistência do ar da bola na altitude. A bola fica muito viva, fica muito rápida. E aproveitando inteligente como foi Flaco Lopes, que ficou em cima, ficou marcando, instigando o zagueiro boliviano ao erro. E nisso ele tomou a bola, o goleiro saiu desesperado, driblou o goleiro, conduziu um pouco a bola mais à frente, aí marcou com o gol vazio. Palmeiras 1-0, ficou mais tranquilo. E o Palmeiras ficou bem mais tranquilo, porque aí a partir do primeiro gol, aí sim, propor o jogo. Depois do primeiro gol, um Vanderlan saiu um pouco mais, um Giai apareceu um pouco mais, o Palmeiras ficou um pouco mais solto. E tanto que o Palmeiras foi depois disso, foi até coroado com um gol do Estevão. O Palmeiras consegue alcançar o gol do Estevão com participação também de Flaco Lopes, tanto que em troca de passes, toca-se a bola até mais para trás, quase que ele passa da linha da bola. Eu pensei que podia estar até impedido. Aí ele meio que empurra, quase sem goleiro, o goleiro saiu para tentar abortar a jogada no primeiro pau, deixou o segundo pau sozinho e o Estevão empurrou. O Palmeiras com 2 gols ficou mais tranquilo ainda. O Palmeiras vai pro vestiário com uma boa vantagem, né? Seguro que poderia sair, saiu 2 no primeiro tempo, vai sair bem mais. E o Palmeiras mudou, é o tal do mudou a chavinha. O Palmeiras que estava tão controlado, posturado, marcando em cima, eu não vou dizer que deu um apagão, porque o Palmeiras saiu vencedor, né? A gente usa mais esse termo, o Palmeiras sofreu um apagão. Quando a gente perde, ou empata, uma vitória que era mais fácil, acaba não acontecendo, mas segundo tempo do Palmeiras, começou o Palmeiras a ter traços, resquícios de dramaticidade, que não necessitava ter. O Palmeiras começou a sentir os efeitos da altitude e deixar o Bolívar circular a bola na intermediária, tendo liberdade, eles podendo trocar passes. O lado bom que pro Palmeiras, que o Bolívar pouco tentou de chute de fora da área, tanto que os gols do Bolívar, o Palmeiras ganhou de 3-2, porque os gols do Bolívar, de Fábio Gomes, que eles conseguiram chegar até o empate em 2-2, foi de bolas alçadas na área, usando e abusando da altura do centroavante, que é brasileiro, Fábio Gomes, mas e houve também
para ele aparecer tão sozinho para poder fazer, houve-se falha do Vanderlan, teve da falha de marcação do Bruno Fux, do Giai, do Everton, que foi goleiraço contra o Fortaleza, pegou pênalti, fez milagre também em grandes defesas contra o próprio Bolívar, defendeu bolas muito importantes, mas no segundo gol principalmente, ele poderia ter pulado um pouco mais com fome atrás da bola. Ele caiu meio que, ele não pulou na bola, ele caiu pro lado. Eu falei, poxa, o Everton dava, né? Esse é o tal do... O Everton acaba dando motivos pros chatos e os caras que gostam, são os chamados haters, de ficar botando apelidinhos, o bracinho de jacaré, ai foi muito no canto, não deu pra poder pular. Então vamos procurar não dar motivos pra poder acreditar, porque críticos vai ter em todo momento. Palmeirense então chato e reclamão é o que mais tem no mundo. Então, por favor, vamos não dar chance, não dar munição para o inimigo. Ainda mais quando o inimigo é o próprio palmeirense também. Mas, depois disso, o Palmeiras ter feito os gols, ter tomado o empate e o Palmeiras conseguiu sair vencedor, que foi a melhor atitude do Palmeiras. Por mais que o Palmeiras começou a partida muito bem, intenso, marcando em cima e conseguindo fazer 2 gols, o Palmeiras baixou o ritmo porque a altitude falou mais alto e nisso saiu o empate do Bolívar. O Palmeiras não se deu por vencido, o Palmeiras não baixou a cabeça e trocando passes, começando a remar tudo novamente, o Palmeiras saiu de uma situação de empate que poderia ser chata, enfadonha, incômoda. O Palmeiras vai lá e conseguiu fazer o gol da vitória com contra-ataque puxado pelo próprio Flaco Lopes. Então, surpreendentemente, Flaco Lopes e o Flaco Lopes chutou a bola cruzada, ele dribla o zagueiro muito bem, toca. O Facundo Torres foi engraçado que no caso ele foi chutar a bola com o pé direito e bateu no esquerdo. E nessa bola que bateu do direito pro esquerdo, virou um passe pro Maurício pegar a bola, limpar a zaga e chutar com força no canto do goleiro, né? Tinha aquele emaranhado de jogadores do Bolívar no meio, atrapalhando o próprio goleiro do Bolívar, acabou fazendo o Maurício. Maurício que ele precisa de mais ritmo e ele jogou até bem. Conseguiu fazer alguma presença mais ofensiva, de qualidade, e foi coroado com gol. Então, graças ao empenho do Palmeiras de nunca desistir, isso eu falo de todos os jogadores que entraram em campo, a força de vontade e a qualidade dentro dessa situação de Flaco Lopes e, nesse último lance, do Maurício, conseguir, com um lance de não desistir, por mais que seja um passe sem querer do Facundo Torres, que chutou, a bola bateu num pé, e um lance que é errado, um lance de jogador bagre, virou um passe açucarado, que acabou saindo no gol da vitória do Palmeiras. Então, a altitude falou mais alto no segundo tempo, eu pensei que a altitude já ia falar mais alto desde o primeiro, o Palmeiras não, surpreendentemente. Jogou bem, controlou as ações do jogo, marcou pressão e conseguiu os gols. Que o Palmeiras virar do primeiro para o segundo tempo com 2 gols na bagagem, já é óbvio que o Palmeiras ia voltar muito mais relaxado. Relaxado, mas também um pouco desatento, mas muito sentindo as ações da falta de ar pela altitude de 3.600 metros da cidade de La Paz, na Bolívia. De destaque do Palmeiras, poder, já fechando esse pós-jogo, Abel Ferreira, com certeza que é o tal do quando ele vai errar, nós vamos criticar. Eu meio que dei uma puxada de orelha assim, por que Piquerez, terceiro zagueiro, em vez de colocar ele como lateral, onde ele se dá melhor? Mas, quando a proposta que era vencer, mas se o empate seria um bom resultado, uma vitória foi maravilhosa, porque Abel acreditou nesse esquema 3-5-2 e o melhor de tudo que é difícil acontecer é o Abel acreditar e os jogadores comprarem o discurso do técnico. Abel, se você acredita, eu também acredito. Então, muitas vezes quando está em sintonias diferentes, o técnico pensa uma coisa, o time pensa outra, o resultado não aparece. Mas quando os dois coincidem no seu ideal, que é fazer o time vencedor, a vontade, a formação tática, a escalação do técnico
junta e forma um time vencedor, os jogadores entendem isso, o Palmeiras só tende a crescer, só tende a melhorar. Como eu tinha citado no início do vídeo, falando da surpreendente de toda essa trajetória do Palmeiras, que começou a jogar bem depois de ganhar do Corinthians em Barueri, depois teve uma boa viagem de norte a sul do Brasil, foi para fora do Brasil e consegue manter um 100% na Libertadores, primeiro lugar no Brasileirão. Então o Palmeiras está bem no momento ideal da temporada, momento do qual muitos times grandes estão oscilando. Um Flamengo oscila, por mais que vença e perda jogos, está oscilando. Um São Paulo, que por mais que venceu o seu último jogo, não está no ápice ainda, o São Paulo vem oscilando. O Corinthians, por mais que tenha vencido na conta do chá, com dificuldade, na Sul-Americana, contra a fraquíssima equipe do Racing de Montevidéu, não é nem o Racing de Avejaneda, da Argentina, e o Corinthians com muita dificuldade. O Palmeiras hoje pode-se dizer que é um time pleno, é um time que hoje está cascudo, é um time que está coeso, um time que está seguro de si. Abel seguro, a equipe seguro, cada um sabendo o que tem que fazer. Aí as dificuldades que o jogo vai impor ao Palmeiras, que o Palmeiras tem que fazer, lutar contra as dificuldades, e vem saindo muito bem. Então, Palmeiras 3, Bolívar 2. E eu só tenho a agradecer a esse futebol do Palmeiras, que me alegrou muito no primeiro tempo, me assustou um pouco, me deixou bastante apreensivo no segundo tempo, mas no final de tudo, vitória do Palmeiras, encaminhando uma classificação, né? Que tal? Por que não brigar por um primeiro colocado, uma primeira colocação geral ao final da primeira fase da Libertadores, da fase de grupos? E Brasileirão, o mais importante, somar pontos e pontos. Vamos ter agora, né? Vamos ter, já no final de semana vai ter Palmeiras e Bahia, vai ter Palmeiras e Vasco, vai ter a ida e a volta também do Palmeiras e Ceará pela Copa do Brasil, que é importante o Palmeiras vencer. Aí depois dos jogos do Ceará, vai ter só um choque-rei em Palmeiras e São Paulo. Então, não vai ser fácil. E nada é fácil pro Palmeiras também, que o Palmeiras começou a jogar bem quando se precisou. O Palmeiras aprendeu com as dores, com os erros, com seus próprios erros, perdendo um título totalmente ganhável, alcançável contra o maior rival, contra o Corinthians. Mas já deu a resposta contra o próprio Corinthians e começou a acumular sucessos, atrás de sucesso. 100% da Libertadores, ganhou do Corinthians no Brasileirão, ganhou do Inter, ganhou de um Fortaleza e sabendo agregar o bom momento no Brasileirão como o ótimo momento em Libertadores. Então, o Palmeiras e o palmeirense está satisfeito, muito feliz, e eu não tenho o que reclamar, né? Teve essa oscilação de atuação do Palmeiras do primeiro para o segundo tempo devido à altitude, mas sobrou atitude para o Palmeiras.